Olá, meu nome é Fernanda Oliano. Eu vou apresentar o tema do meu TCC do curso de Arquitetura e Urbanismo, que é Residência Unifamiliar e o estilo Búzios. Falando um pouquinho mais sobre o estilo Búzios, foi um estilo criado pelo arquiteto Otávio Raja Gabaglia, que tinha uma visão para o futuro de Búzios, que visava a harmonia entre a natureza e as construções, a conscientização e respeito aos pescadores que viviam aqui, visto que a cidade era um vilarejo de pescadores antes de existir a cidade, e a importância da natureza local, já que aqui tem, por exemplo, apas de pau-brasil, aroeira, e ele, com essa visão, queria garantir um futuro seguro de Búzios e com conservação da natureza local. E foi assim que ele fez o plano diretor da cidade. A minha justificativa pessoal é adquirir conhecimento sobre as residências litorâneas para a minha vida profissional. Social é o estudo do impacto ambiental das construções e a relação com a fauna e flora em risco de extinção. E acadêmica eu trouxe uma citação que é: com o progresso, essa grande sala tornou-se aberta a todos devido aos novos modelos de convivência, a etiqueta reformulada, e podemos dizer que foram sobretudo os novos inventos que aperfeiçoaram os aparelhos de iluminação, que provocaram o devassamento dessa área familiar a estranhos. A iluminação farta contribuía para a confraternização. Essa é uma citação do Carlos Alberto Cerqueira Lemos, da FAO de São Paulo, a respeito da evolução do programa de necessidade das residências desde o período colonial até a atualidade. Aqui a minha metodologia de pesquisa, que foi uma conversa com arquitetos locais para compreender mais essa experiência. Estudos de casos em Búzios, então eu trouxe 2 estudos de casos de projetos residenciais aqui na cidade. Revisão bibliográfica e pesquisa online, acerca de livros, revistas, artigos que poderiam contribuir para o meu trabalho, e estudo da legislação e regulamentação, para compreender as leis e regras que envolvem um projeto residencial na cidade de Búzios. Os meus objetivos, primeiramente, como eu já falei, adquirir conhecimento para a minha vida profissional, obter conhecimento sobre o estilo construtivo na cidade para a solução dos problemas locais, que seriam as intempéries climáticas e proteção contra animais, criar um conteúdo que virasse referência acerca do estilo Búzios e analisar métodos construtivos sustentáveis de baixo impacto ambiental. Aqui eu trouxe uma imagem de uma residência antiga lá em Portugal, visto que o Brasil é uma colônia portuguesa e as casas eram historicamente um abrigo principalmente contra o clima, né, e os animais. Então eu trouxe uma imagem de uma residência em Portugal para ter essa imagem de como eram as residências, com o telhado colonial, aberturas não muito grandes, o pé direito um pouco mais baixo. Então isso se refletiu muito aqui em Búzios. As residências dos pescadores aqui eram muito assim, e tinham bem essa imagem da arquitetura portuguesa. Normalmente as casas de praia eram usadas somente para veraneio e agora elas estão sendo usadas mais para moradia. Com o êxodo urbano que ocorreu durante a pandemia, aumentou muito a procura de casas em pequenas cidades, principalmente no litoral, na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Cresceu muito a procura por residências e terrenos para se construir. E isso é visando um maior contato com a natureza, mais opções de lazer, maior tranquilidade por se estar vivendo em uma cidade pequena. Aqui são 4 pontos que eu pretendo trabalhar no meu projeto, que é a sustentabilidade e visando a sustentabilidade e baixo impacto ambiental. Então, é a coleta de água da chuva para uso na residência, o tratamento de esgoto de forma consciente, a escolha de materiais construtivos, visando o transporte, a emissão de CO2, o custo, e o conforto ambiental, que também está relacionado ao consumo de energia elétrica, visto que ambientes bem iluminados e arejados reduzem muito o consumo de energia elétrica. Aqui eu trouxe os estudos de caso. Então, o primeiro é uma casa na Ponta da Sapata. É uma residência de menor porte, com um espaço amplo e muitas aberturas para ventilação e iluminação. Foi feita pelo próprio Otávio Raja Gabaglia.
Aqui eu trouxe 4 principais imagens para representar o que eu desejo trazer para o meu projeto, que seriam as varandas espaçosas e essa conexão com a natureza, ambientes bem conectados. Então nessa imagem a gente consegue ver a sala de estar em conexão com a sala de jantar ao lado, a cozinha, a iluminação natural muito forte nessa residência, então é possível perceber isso através dessa imagem, e um contato grande com a natureza, especialmente porque essa casa está na beira do mar, então tem essa vista. Aqui um segundo estudo de caso que eu trouxe, que é a casa RW por Bernardes e Jacobsen Arquitetura. É uma residência de maior porte, com uma grande área de lazer à beira-mar também, na praia de Manguinhos, em Búzios também. Aqui eu trouxe um croquis feito pelo próprio escritório para compreender a implantação do projeto. Eles fizeram a elevação do nível da residência por causa de 2 questões principalmente que seria para não impactar a vegetação rasteira de restinga que existe ali no local e para se ter vista do mar, então eles fizeram essa elevação. Aqui uma setorização da residência para a gente compreender um pouco melhor. Em verde, ao lado esquerdo, a gente tem a área privativa com os dormitórios. Em amarelinho no centro, a gente tem a área mais social da casa, então tem cozinha, copa. Em roxo, a gente tem a área de lazer, então tem salas de massagem, a piscina, um espelho d'água. E de certa forma separado da residência, essa área marrom é a área de serviço, então acontece os dormitórios de serviço, quarador, área técnica. E visando uma maior privacidade, no segundo pavimento a gente tem as 2 suítes master da residência. Aqui eu também trouxe 4 imagens para compreender melhor esses pontos que eu pretendo trazer para o meu projeto, que é o uso de elementos naturais. Aqui a gente tem uma imagem do espelho d'água da residência, que eles preencheram com pedras. Os espaços são bem amplos, então aqui a gente tem uma vista do lado de fora da residência, olhando para dentro. Ali a sala de estar, bem espaçosa, bem ampla. Aqui embaixo a gente tem uma imagem de um dos corredores da casa, que ele é fechado com esse brise de madeira, então tem muita ventilação natural, iluminação natural, aqui dá para ver bem isso. E, novamente, relação com a natureza. Eu trouxe essas 2 imagens um pouco maior para compreender esses 2 pontos que para mim foram muito importantes nesse projeto, que é a sala de estar, que ao lado possui uma iluminação zenital, então ela fica confortável, não incomoda as pessoas que estão ali, e tem esse espaço bem amplo, um pé direito mais alto, e o corredor com brise, olhando do lado de fora, dá para perceber que entra iluminação sem entrar o sol direto na residência, e ventilação natural, como eu já falei anteriormente. Eu fiz uma pesquisa online, foram 57 pessoas que participaram, dentre elas a sua maioria residente aqui na região dos Lagos, acerca da opinião delas sobre as residências. Eu sintetizei 4 principais pontos desejados em uma casa, então esses são os principais pontos citados pelas pessoas. O primeiro deles é o espaço, então a busca por ambientes mais espaçosos, visto que boa parte das pessoas atualmente moram em apartamentos. O lazer privativo, então é desejado ter um espaço de lazer dentro do próprio terreno, seja com piscina ou área gourmet. Foi citado muito a autonomia, que seria a liberdade de criar espaços de acordo com as escolhas do usuário, também comentado por pessoas que vivem em apartamento e desejam fazer, por exemplo, interferências na fachada e não podem por questões de regras do condomínio. E o 4º ponto, também muito importante, foi o contato direto com a natureza, com jardins e, curiosamente, muito citado o desejo de se ter uma horta caseira. Aqui um diagnóstico do terreno que está sendo estudado. O terreno está localizado na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, na Praia do Forno, entre o Forno e a Brava, no caso. Aqui, para compreender um pouco melhor, o terreno está na ponta da península da cidade de Búzios. Aqui é uma aproximação.
dá pra ver a Praia do Forno e a Praia Brava, que são próximas ao terreno. Aqui são normas aplicadas a esse zoneamento. O terreno está localizado na zona de ocupação controlada 15, também ZOC 15. O terreno possui uma área de 1.000 metros quadrados. A legislação de Búzios, ela permite uma construção de somente residências de até 2 pavimentos. E nessa área de preservação, exige uma preservação mínima de 70% da mata nativa, além de só se poder construir em 15% do primeiro pavimento, com a área do segundo pavimento tendo só 30% da área do primeiro pavimento. Aqui uma análise do entorno que eu trouxe, o terreno ali onde está o símbolo branco. Próximo a ele existe uma escola de ensino fundamental e médio. No 2 a gente tem uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. E no 3, não tão distante, apesar de parecer no mapa, cerca de 15 minutos com o veículo, você tem supermercados. Aqui uma imagem olhando de fora do terreno para dentro dele. É possível perceber essa vegetação nativa que já foi bem depredada pelo último dono do terreno. Então esse é um ponto que eu pretendo trabalhar no meu projeto, que é a preservação dessas árvores que restaram no terreno. E é possível perceber um pequeno declive lateral que não interfere muito. O terreno ele é majoritariamente plano. Eu trouxe 2 cortes esquemáticos para compreender a localização do terreno em relação à praia, visto que ele não teria possibilidade de ter vista da praia. Então aqui à esquerda a residência e a Praia do Forno, existe essa pequena colina que tem um condomínio residencial ali antes da praia. E aqui em relação à Praia Brava, que é o corte 2 ali no mapa, à direita a gente tem a residência. Novamente tem essa elevação aqui no meio, que possui até um mirante, o Mirante da Brava, e à esquerda a gente tem a Praia Brava. Falando um pouco sobre o partido projetual, vou apresentar o cliente e a minha proposta. O programa de necessidades ele foi feito baseado em um casal de conhecidos meus. Eu queria trazer a opinião de uma pessoa existente, né, para o meu projeto, para não ter essa facilidade de eu criar alguma coisa como eu desejaria. Então, falando um pouquinho mais sobre eles, é um casal que deseja 2 escritórios separados da residência, visto que os 2 trabalham em home office. Eles desejam quarto de visita, área de lazer junto da cozinha. Eles desejam uma suíte master no segundo pavimento para ter mais privacidade. É um desejo deles também ter ambientes bem iluminados. E foi comentado por eles uma residência estilo espanhola, visto que os 2 moraram na Espanha, com uma área central de convivência, como é bem comum nas residências lá. Então aqui foi feito um estudo de implantação com a área de lazer centralizada nessa região em amarelo, área privativa na parte posterior do terreno, que seria essa região em laranja, e a área social de trabalho acontecendo na entrada do terreno nessa região em verde. E um estudo de uma possível implantação da piscina nessa região em azul, mais orgânica. Aqui já foi feita uma evolução do estudo de implantação, com a área de lazer novamente centralizada e conectada com a cozinha, aqui ao centro. Os escritórios próximo à rua, aqui a rua acontecendo aqui. Aqui, na verdade, eu fiz primeiramente um estudo para fazer uma casa térrea, mas como não é desejo dos clientes, eu mudei isso posteriormente. Então, a área privativa aqui mais aos fundos e a área de serviço pequena aqui atrás. Aqui eu trouxe um croquis do partido projetual que eu fiz, que novamente a área de lazer acontecendo aqui ao centro, com um deck que faria o acesso à casa e a área de lazer aqui, com uma grande piscina, os 2 escritórios aqui na frente e a casa acontecendo aqui, com a área social aqui ao centro, conectada à área de lazer, a área privativa com os quartos mais ao fundo, e no segundo pavimento, como dá para ver nesse croquis feito aqui em cima,
seria somente a suíte master do casal. Aqui também dá para perceber que eu consegui manter todas as árvores nativas que existem no terreno, com o acréscimo de outras nesse jardim central que eu implantei aqui. E para concluir, eu trouxe um desenho isométrico que eu fiz da residência para compreender esses pontos que eu pretendo trabalhar. Então a piscina acontecendo aqui em frente à casa, conectada à sala, esse grande deck que seria a área de lazer. E aqui à frente que eu pretendo trabalhar com painéis de brise de madeira, tanto móveis quanto fixo, dependendo da sua localização, para conseguir abrir essa fachada e ter essa conexão interna com o externo. E a suíte master acontecendo aqui em cima. E é isso. Muito obrigada por assistirem.